Eu simplesmente vou te mostrar uma técnica para acertar 90% das questões de políticas públicas sem nem saber o conteúdo. Olha só, que incrível, eu nunca vi ninguém falando isso na internet. Essa matéria vai cair em vários concursos, no CNU, e ainda vou mostrar da FGV, que é uma banca bem difícil aqui, então nem tem mais o que falar. Vamos para cima aqui, ó, sem mais enrolação. Sou Matheus Augusto, nomeado em 8 concursos públicos, então vamos nessa. Além disso, vou te mostrar um resumo aí, que vai te ajudar bastante a tirar mais de 90% de acertos nas questões de políticas públicas. Então bora. Já filtrei aqui, ó, administração pública, gestão de políticas públicas, FGV, múltipla escolha, vou filtrar de novo. Só tem 191 questões dessa matéria aí da FGV, então em uma tarde você consegue fazer metade dessas questões aqui se você passar a tarde toda fazendo isso. Então em uma tarde você consegue já superar essa matéria, então vem comigo que vale a pena. Olha lá. Eu vou escolher algumas questões aqui, eu já fiz algumas realmente, mas vou escolher algumas aqui para te mostrar a técnica de chute. Olha só. Existe uma técnica que é o seguinte, a gente desenvolveu, chama TCI, técnica de chute inteligente. Aqui tem várias palavras que indicam quando a questão está correta, quando está incorreta, e eu vou mostrar para vocês já já. Ó, independentemente, elimina, qualquer forma, exclusivamente, e ainda tem muito mais. Então olha só, a palavra elimina geralmente indica que está errada. Olha só, a disponibilização irrestrita de dados públicos elimina a necessidade de mediação entre Estado e a sociedade civil. Vamos deixar menor ainda para vocês verem a questão toda. Não elimina, né? Então a necessidade de mediação entre Estado e sociedade civil é quase sempre necessária. Então tá errado aqui. A ausência de canais presenciais de participação inviabiliza qualquer forma de controle social? Errado, né? Não inviabiliza não. Existem outras formas além do canal presencial. Então não inviabiliza, tá errado. Só por causa das palavras ali, ó. Inviabiliza, elimina, igual tá na técnica de chute aqui, ó. Elimina. Então vamos lá. A assimetria de informação compromete a efetividade da participação social? Assimetria de informação, informações assimétricas, compromete a efetividade? Ok. Dificultando o monitoramento e avaliação das políticas públicas? Até aqui é essa. A sociedade civil tende a preferir forma direta de participação independentemente da qualidade das informações? Não, claro que depende da qualidade das informações. Então, não é essa daqui. A existência de plataformas digitais garante por si só já garante? Não, palavra muito restritiva também, então só pela técnica de chute acertaria essa questão na prova, um ponto a mais na prova já é muita coisa. Então vamos continuar, deixa eu procurar aqui, ó, a eliminação, com certeza não é essa aqui a resposta, vamos ver, estatísticas. A resposta era C, a E não era, né? Porque por causa da palavra eliminação, eu já eliminaria aqui só porque eu passei por alto. Então vamos continuar. Vamos ver aqui. Oh, essa questão aqui eu vou ter que usar o resumo, vamos lá. Nesse modelo, as políticas públicas são vistas como uma continuação das atividades de governo anteriores, com apenas algumas modificações graduais e progressivas. Eu já até sei a resposta, só por ler gradual e progressiva. Deixa eu ver aqui no resumo. Então o resumo está aqui, ó. Políticas públicas, eixo temático 3. Então vamos lá. Então estava lá perguntando sobre modelo de política pública. Então vamos ver aqui, modelo. Deixa eu ver como é que eu vou achar isso. Classificações das políticas públicas, políticas simbólicas, políticas constitutivas, políticas distributivas, regulatórias. Então deixa eu ver aqui, modelo, ó, modelo racional compreensivo e incremental. Ó, no incremental, processo que busca garantir gradualmente a obtenção de equilíbrio dinâmico com o entorno social e organizacional, por meio de mudanças paulatinas nas diretrizes, ou seja, devagar, incrementando, que racionalmente sustentarão ações conduzidas intencionalmente em direção à obtenção de resultados práticos. Então aqui, ó, como falou de gradual e progressiva, aqui vai ser incremental, de acordo com o nosso resumo aí, também vai estar disponível na descrição. Fechou? Então vamos continuar. Agora vamos para acertar na técnica de chute. Ó, sobre os planos estaduais, assinale a afirmativa correta. São importantes instrumentos de gestão pública. Vou pular esse aqui. São sempre ineficazes. Quando tiver essa palavra aí, já desconfia. E tem muitas mais palavras que eu vou falar aqui, muito mais palavras. Então fica aqui que você vai entender. Não são só essas palavras óbvias, não. São várias palavras que indicam quando está certo ou errado. Então aqui, ó, são sempre, tá errado. Não elencam os principais problemas. Tá falando de um plano estadual. Olha essa dica, pessoal. Toda vez que ele criticar um plano estadual, criticar um programa, um software na informática, criticar qualquer coisa, provavelmente vai estar errada a questão. Então, ó, sobre os planos estaduais, está dizendo que ele não elenca os principais problemas dos estados, vai estar errado porque está criticando o plano estadual. Priorizam exclusivamente as ações de emergência? Não, o plano estadual, ele prioriza muita coisa, está errado também. Não favorece a transparência?
A transparência é algo necessário hoje em dia, então tá errado também, ó, só pela técnica de chute. Não li nem qual o plano estadual que era, não precisava. Fechou? Vamos continuar. Olha só essa questão, galera. Tá falando da transparência e do acesso à informação. Transparência e acesso à informação. Então vamos direto para as assertivas. A transparência e o acesso à informação aumentam o sigilo institucional, dificultando a participação social? Pelo contrário, a transparência é o contrário. A fiscalização da sociedade civil compromete a autonomia da administração pública e fragiliza suas decisões? Olha só também, galera, presta atenção. Tá criticando aqui a transparência, né? Tá dizendo que a fiscalização da sociedade civil compromete a autonomia da administração pública e fragiliza as decisões. Tá errado, é pelo contrário. Então vamos continuar. Ó, o controle social aliado à transparência contribui para reduzir a corrupção e qualificar a gestão das políticas públicas? Tá elogiando a transparência e o controle social aliado à transparência. Tá falando que contribui, então provavelmente vai ser essa daqui. A cultura de sigilo e a baixa participação cidadã são fatores que promovem maior eficiência? Ó, baixa participação cidadã, né? Então tá dizendo que tem que ter baixa participação cidadã e dizendo que isso promove maior eficiência. Então tá criticando a participação cidadã, tá errada também. A existência de normas como a Lei de Acesso à Informação é suficiente para eliminar, ó, a palavra suficiente, cuidado, quando tiver a palavra suficiente, e eliminar, errado também. Então, pela técnica de chute, eu acertaria essa questão facilmente, tranquilamente. Ó, vamos ver se essa aqui dá para usar. Vamos ver aqui. Ó, somente no verão. O aumento da poluição do ar aparece somente no verão, quando tiver essa palavra aqui, muito cuidado. A melhoria do saneamento básico nas grandes cidades é um exemplo de problema estável, pois permanece constante na agenda pública. A precariedade das calçadas nas cidades brasileiras é um exemplo de problema em declínio. Em declínio não, porque é um problema que continua em voga. A descoberta de um grande escândalo de corrupção que repentinamente mobiliza a opinião pública é um exemplo de problema súbito. Então vamos ver aqui. O aumento repentino do desemprego durante uma pandemia é um exemplo de problema cíclico, pois acontece de tempos em tempos? Não, nem sempre vai acontecer, né? A gente não sabe quando que vai acontecer de novo e nem sempre aparece. Então vamos ver aqui, ó. É um exemplo de problema estável. Acho que não é estável não, porque ele vai mudando. Então vou marcar isso aqui, vamos ver. Acertamos a questão. Essa aqui eu fui um pouco pelo conteúdo também, pela análise das questões, né? Pelo que tá dizendo aqui nas alternativas. Não usei tanto a técnica de chute. Vamos para a próxima. Ó. Vamos ver questões que dê para usar a técnica de chute aqui. Ó, a TEP considera que ocorre somente já está errado, já vou excluir. Argumenta que a corrupção é inevitável. É uma palavra muito restritiva, entendeu? Então tem que tomar cuidado com essas palavras. De acordo com a TEP, a incidência de corrupção é resultado do comportamento caçador de renda possibilitado por imperfeições nas regras que regulam a relação entre agentes econômicos e o governo. Aqui não tem nada muito restritivo. Ó, a palavra exclusivamente aqui, ó. Exclusivamente com base no interesse público, desconsiderando motivações individuais. Então tem duas palavras restritivas aqui, ó. Desconsiderando e exclusivamente. Tá errado também. A TEP defende que a corrupção no setor público ocorre devido à ausência de eleições competitivas e à falta de opinião pública. Palavras restritivas também. Tá tudo no nosso material, incrível. Olha o tanto de questões que dá para acertar sem nem saber o conteúdo perfeitamente. Então acertamos mais uma questão. Essa aqui eu tinha certeza chutaria na prova, tá? E ó, essa questão eu nunca nem tinha feito na minha vida, tá, galera? Olha aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, eu já resolvi. Essa de cima não. Ó, sem nem ler o enunciado. Ó, as IPs eliminam a necessidade de representação política? Eliminar a necessidade de representação da política? Não tem como. Vamos excluir essa daqui. O principal desafio das IPs é garantir que todas as decisões tomadas nas arenas sejam vinculantes e executadas automaticamente. Vixe, complexo. Mas vamos continuar. Não vou tirar ela do nada. Ó, priorizar exclusivamente o empoderamento dos cidadãos independentemente do projeto político. Independentemente, então, palavras restritivas. As IPs são eficazes em todos os contextos, desde que incluam múltiplas arenas, sem necessidade, desconsiderando. Ó, olha essas palavras, sem necessidade, desconsiderando. Isso aí você não vê em lugar nenhum o pessoal falando igual eu tô te mostrando aqui. Então, na verdade, não é essa daqui também. Um dos desafios das IPs é conciliar a participação dos cidadãos. Quando eu falar um dos,
é um exemplo, é exemplificativo. Então vai ser essa aqui a questão. Um dos desafios das IPs é conciliar a participação dos cidadãos com os impactos distributivos da escala das decisões deliberativas. Então vai estar aqui na técnica de chute. Quer ver, ó? Um dos, vamos lá. Ó, um dos, quando eu falar um dos, pode marcar certo, que vai estar certo. O nosso material tá incrível, isso me empolga muito. Então vamos lá, a inexistência de instrumentos, inexistência já sei que vai estar errado, nunca fiz essa questão, ó, bati o olho na palavra já sei que não é. A ausência de atores sociais capazes de exercer influência sobre o poder público devido à centralização de poder nas elites. Então vamos ver aqui, ó. Um fator que dificulta o controle social efetivo é a priorização exclusiva. Ah, tá. Então essa questão é o contrário, né? Um fator que dificulta. Então essa aqui não daria para usar a técnica de chute. Então não vou fazer essa questão não. Vou pular para a próxima. Então aqui é tudo ao vivo, tá, galera? Por isso que de vez em quando eu vou ter que analisar a questão para ver se dá para usar ou não. Então vamos continuar aqui, ó. Independentemente das expectativas, e agora a afirmativa correta. Então dá para usar. Exclusivamente, independentemente, já sabemos que não é essa. Então nas questões, 90% dos itens aqui, ó, das assertivas pelo menos, você consegue excluir com a técnica de chute. E as outras, você precisa só de um resumo, para você ler um resumo uma vez de 30 páginas, ó. Tem 30 páginas do resumo e pronto. Vai estar na descrição o resumo também. Então você lê o resumo, usa a técnica de chute e pronto, você vai acertar 90% das questões de políticas públicas. Bora continuar. Ó, sem conexão. Palavra restritiva também. A descentralização em federações resulta de mudanças socioculturais abruptas, sem conexão com tendências históricas ou choques de curto prazo. Então, quando fala sem conexão também, geralmente está errado. Ocorre apenas em federações altamente centralizadas, sem influência, está errado também. As crises econômicas e guerras são os únicos fatores determinantes. Restritiva demais, falando que é só aquilo, né? Não está dando possibilidade, não está falando a palavra possibilita, permite, então está errado também. Ó, sem nem ler essa aqui direito, vamos acertar mais uma questão e assim continua o quanto você quiser que a gente continue fazendo aqui, ó. Se concentra exclusivamente, então tá errado. A adoção de um modelo gerencialista é suficiente para garantir só isso, por si só, já garante? Não, tá errado também. A eficiência no combate à corrupção requer, além das leis, uma mudança nos valores que sustentam sua aplicação e eficácia, com participação ativa dos cidadãos. Tá vendo como é que é a cara de uma questão certa? Eu acho que é essa daqui. Mecanismos burocráticos são capazes de combater a corrupção sem a necessidade de envolvimento da sociedade civil? É pelo contrário. A gente tem que apoiar a sociedade civil e o envolvimento dela. Então vai estar errado também. A perspectiva econômica e gerencialista é suficiente para alinhar? É suficiente por si só, já alinha? Errado também. Então, acertamos mais uma vez aqui, sem nem saber. E essa questão aqui eu nem fiz. Eu nunca nem tinha feito na minha vida. Então já tô ficando cansado de falar aqui. Minha dicção vai ficando ruim. Então, tá bom? Vocês entenderam como é que funciona. Você só precisa da técnica de chute e um resumo. Não precisa ficar assistindo milhares de videoaulas. É um resumo de 30 páginas para políticas públicas. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado aí. Então, tamo junto. Deixe os comentários, se inscreva no canal. E é nóis. Valeu!